Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, curta e compartilha. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos que a pretexto de salvá-la a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos iniciar No Foco. Eu sou um homem branco, de 37 anos, cabelos grisalhos, barbas, olhos claros, tô com a camiseta bege e estamos aqui no nosso estúdio No Foco. Hoje a nossa convidada é Thaís Menezes, de Cajamar, bancária, faz parte do Conselho Gestor de Saúde de Cajamar, onde luta pela necessidade básica da população. Também de vários movimentos sociais, pela causa LGBTQIA+, também na questão da cultura na sua cidade. Thaís vem hoje contar aqui a sua história. Tudo bom, Thaís? Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Tudo bem, obrigada. Feliz de estar por aqui. Vou fazer minha descrição também. Eu sou uma mulher, 38 anos, estou vestindo branca, cabelos compridos, loiros, estou vestindo rosa e uma camisa escrito Lute como uma garota. Show! Legal. Thaís, ó, esse aqui é um bate-papo, né? Fique muito à vontade aqui. E a gente quer conhecer sua história, né? Eu queria saber quem é a Thaís, né? Essa mulher de fibra que as pessoas vão conhecer ao decorrer aqui do nosso podcast. Legal. Bom, eu fui nascida e criada em São Bernardo do Campo. A família toda tá lá, inclusive, ainda. Lá, comecei a trabalhar com 17 anos. Entrei na universidade em 2005, que foi a Fundação Santo André. Legal. É uma universidade tradicionalmente que acolhe os filhos dos trabalhadores da região, do Grande ABC. E lá eu tive meu primeiro contato com o movimento estudantil, na verdade com a luta no geral. Legal. E a gente estava pegando um momento de ascenso do movimento estudantil, que era um momento bem... em que era o governo do Partido dos Trabalhadores, então tinha muito espaço para conquistar muita coisa e avançar na educação, como se avançou, foram construídas diversas universidades federais, institutos. Então, todas as universidades que tinham movimento pegaram a carona nisso e eu participei aí. Ali que eu me criei como militante, estou até hoje. Legal. A gente fez uma luta pela manutenção dos cursos, que todo ano era ameaçado fechar, pela redução das mensalidades, porque é uma faculdade que está num espaço público, mas cobra mensalidade porque não tem um subsídio público. Certo. E então todo ano tinha esse aumento da mensalidade, tentando tornar uma coisa mais para o mercado e a gente batalhando para que a classe trabalhadora tivesse acesso, de fato, àquela universidade tão tradicional. E de lá eu tive que ir morar para São Paulo, porque lá tem uma coisa que é essa migração. Todo mundo vai trabalhar em São Paulo. Exatamente. Em busca de melhores salários, melhores condições. E como eu sempre trabalhei lá, e aí pegava a condução 2, 3 horas todos os dias para ir para voltar, acabei me mudando para São Paulo. Uhum. Lá em São Paulo, numa certa trajetória aí porque pra gente é emprego, né? Quando a gente é da classe trabalhadora, a gente tem emprego não tem carreira, infelizmente, né? Depois, às vezes, a gente consegue ter uma carreira. Então, de emprego em emprego, em um dado momento, eu ingressei na área social. Legal. E, é claro, né, também porque eu já tinha uma inclinação. E lá na área social, eu trabalhei com criança e adolescente em situação de rua, na Praça da Sé e na Liberdade. Legal. O que a gente fazia, descia, vocês já devem ter visto, descia uma combinha, o pessoal de uma combinha ia lá conversar com a criançada, aplicar atividades. Quando você fala isso da questão da criança e adolescente, eu remeto à minha infância, porque eu também atuei com a criança e adolescente. Eu fui o primeiro jovem lá de Guarulhos a ir representar Guarulhos
na conferência, na primeira conferência Da criança e do nacional da adolescente. criança e adolescente. Ainda eu era atendido pelo Conselho Municipal CMDCA, Olha. né? Então a gente saía da periferia, né? E era atendido pelo conselho, né? Então Você era um atendido participei da participou conferência da conferência. lúdica, depois fui para a conferência municipal, estadual Olha. e depois fui para nacional, né? Então era um... E aí cheguei a atuar também lá em Guarulhos com o projeto Meninos Bens de Rua, Que né? tem em São Bernardo. Tem em São Bernardo, É. que veio de lá, que ensinou muito Sim. pra gente, né? Bacana a sua história, legal. Muito importante. Nessa trajetória de estar atuando com a criança e adolescente em situação de rua, foi o que mais me formou, que eu já tinha uma trajetória militante, Legal. mas que formou o que eu sou hoje. Porque é impactante, você deve ter passado perto disso. E aí, por exemplo, eu te pergunto hoje, você acha que você, como criança, tinha coragem de pegar suas coisinhas ou nada e ir deitar lá na Praça da Sé essa noite? Não, Não, né? não teria. Porque para uma criança ter a coragem de fazer isso é porque faltou muita coisa para ela. E porque muito direito já foi violado. Uhum, Senão ela não tem essa coragem. Eu não teria essa coragem. sim. Então, quando você se aproxima dessa realidade, você muda. Você muda. Você começa a ver o mundo de uma ótica que você não veria pela sua própria experiência de vida. E aquilo me mudou, assim, profundamente. E foi muito importante, assim, na pessoa que eu sou hoje e como eu consigo ver as pessoas, muitas vezes, não tendo primeiro um julgamento, mas tentando se colocar no lugar das pessoas e entender as suas necessidades e como que ela se criou desde pequena, diferente de mim. E Certo. como ela age frente a situações também diferentes de mim, né? Então, teve essa trajetória na área social. Depois de um tempo em busca de estabilidade de emprego, porque a área social é de projeto em projeto. É bem difícil, né? Uma hora tem um projeto, uma hora não tem um tem projeto. mais. E aí a gente precisa... Correr atrás de arrumar outro e as contas não param. Aí, prestei concurso, entrei no Banco do Brasil. Totalmente diferente. Fui para a categoria bancária, sentar atrás de uma mesa e atender a população. A única coisa que tinha em comum era atender a população. E tô até hoje, 10 anos no Banco do Brasil. Legal. E aí, quando eu cheguei na categoria bancária, o que aconteceu? Onde que eu fui? Para o movimento sindical. Fui correndo atrás deles lá, só esperei minha experiência, né? Passar a experiência, 3 claro. meses, né? Para segurar, e aí fui. E também uma trajetória muito importante. A gente fez muitas lutas em defesa dos direitos, não só dos bancários, que é uma categoria bem organizada, que tem um acordo coletivo exemplo, né? No Brasil inteiro, com vários direitos que todo mundo deveria ter, esses direitos. Mas também lutas mais gerais, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que foi bem mais ou menos na época que eu estava atuando no movimento sindical. Aí continuo, né, na categoria bancária. Nesse meio tempo, eu e meu esposo, a gente gosta de natureza. A gente quis sair de São Paulo. Sair de São Paulo, né? Buscar o ar puro. O ar puro, exatamente. E buscamos um local mais próximo da natureza, até que fosse próximo de São Paulo. E aí a gente comprou um terreno em Cajamar e teve o sonho de construir nele. Legal. E um pouco no finalzinho da pandemia a gente conseguiu terminar a construção da casa e aí a gente mudou para Cajamar. Na verdade, aí, como foi essa chegada em Cajamar? Na verdade, a gente mudou 6 meses antes para Cajamar, de terminar a casa. E aí a gente escolheu uma casa de aluguel. Fomos com a cara e com a coragem, não conhecíamos ninguém. Só que a gente tinha uma decisão já, que era participar do movimento social na região. Legal. E chegando lá, a gente foi alugar uma casa, por coincidência, que era vizinha do presidente do PT de Cajamar. E era um reduto lá de vários militantes sociais, várias pessoas que contribuem para a cidade com sua atuação social. E aí facilitou, na verdade, esse trato, porque a gente já tinha a decisão de participar do movimento na cidade e de procurar o PT, que é uma referência em defesa dos direitos do povo e dos trabalhadores. E aí a gente ingressou no Partido dos Trabalhadores, eu, meu companheiro, meu esposo, e começou outra atuação. Legal. Que foi uma atuação diferente, que é em defesa da população diretamente, sem essa mediação de estar no movimento sindical, estudantil. E aí que eu entrei no Conselho de Saúde. Participei, fiz uma campanha, consegui entrar, mesmo nova na cidade, participei do conselho, estou no 2º mandato. E aí são várias demandas. E como hoje está a saúde em Cajamar, né? A gente tem um olhar para o SUS, né? Que, querendo ou não, é um sistema único de saúde, né, que hoje em vários países mais avançados que o Brasil não tem um sistema que nem o SUS, mas ainda lá na ponta, no município, na UBS, a gente vê uma deficiência muito grande ainda, né? Como é que tá essa questão da saúde? Você que é do Conselho Gestor de Saúde de Cajamar.
É isso que você falou, a gente tem o direito, né? Existe o SUS, é um modelo, a gente tem o direito, mas entre o direito existir e ele ser efetivado, tem muita coisa no meio. A gente lá em Cajamar batalha pelo mínimo, como eu imagino que seja em outras cidades também, precisa avançar muito. Por quê? Porque a saúde é terceirizada, né? Então são as organizações sociais, as OS lá, que fazem a gestão da saúde e muitas vezes recebem o recurso independente da qualidade do serviço que eles prestam. Que está entregando, né? E a população sofre muito com isso. Então, eu estava até comentando hoje com o pessoal aqui. Às vezes, a gente precisa brigar pelo básico, né? Que é para conseguir fazer um exame. Para que a Secretaria de Saúde de Cajamar não perca uma guia de um paciente e ele fique esperando sem saber que nunca vai chegar a data do exame dele. Exatamente. São coisas básicas, né? A gente tem um hospital regional em Cajamar que o pessoal costuma falar que é caso de polícia. Por quê? É um hospital que coleciona óbitos e negligências. Aí vai discutir a negligência ou não é negligência? Não dá para dizer ao certo se é. Mas a fama que tem, por causa da quantidade de pessoas que vêm a óbito, né, com causas tratáveis, traz para a gente essa insegurança de utilizar o hospital que a gente tem em Cajamar. Uhum. Teve um caso recente de crianças que faleceram lá e teve uma mobilização da família. Foi uma das coisas mais tristes que eu participei, para ter alguma justiça em relação a isso. Então, a gente tem essa batalha para que o hospital melhore muito e para essas demandas básicas da população na saúde de Cajamar. Thaís, você é do Conselho Gestor, né? O que você tem que falar para os moradores de Cajamar? Né? Porque o Conselho Gestor ele é um mecanismo de participação popular, né? E aí tem vários outros, tem o Conselho da Criança e Adolescente, tem o Conselho da Saúde, tem o Conselho da Habitação, enfim, são vários conselhos, né? O que você tem que falar, né, para as pessoas de Cajamar, né? Manda um recado aí para a galera que precisa participar, conhecer mais sobre esses mecanismos, até para poder cobrar mais. Eu creio que a população de Cajamar precisa acompanhar de perto as unidades de saúde do seu bairro, verificar se estão funcionando da forma como deveriam, demandar aos conselheiros de saúde, participar também das reuniões. É possível participar das reuniões do Conselho Gestor, é só solicitar para o seu conselheiro e tá sempre cobrando da gestão municipal que faça com que o seu direito à saúde seja efetivado, não seja só da boca para fora, né? Legal, bacana. Thaís, vamos falar aqui de um tema, né, que é bem polêmico recentemente, né? Estava discutindo sobre qual que é a importância da democracia, né? A gente viu a democracia correr risco de golpe, né? Tudo isso, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, né? Qual que é a importância da democracia e qual que é a importância da mulher, né? A participação da mulher nesses espaços de poder. Olha, é um momento muito bom para falar sobre isso, porque a gente passou aí pelo menos eu, né? Eu cresci, minha juventude foi nos anos 2000, né? E a gente teve a oportunidade de ver o país crescer, virar a 8ª economia do mundo e avançar em direitos, avançar a sua economia, descobrir o pré-sal, né? E ali a gente percebeu como a nossa democracia era frágil, porque por pouco que a gente conseguiu avançar, simplesmente derrubaram a nossa presidenta. Sim. Todo mundo sabe que aquilo foi um golpe. Quanto mais o tempo passa, mais isso fica claro. Comprovado que foi um golpe. Comprovado. Agora a gente tem um vasto material apontando que a Lava Jato foi uma farsa. E isso tudo envolve a nossa democracia, porque era uma presidenta eleita, legítima, e estava governando para a população brasileira, para os trabalhadores majoritariamente, e foi derrubada por interesses até externos. De lá para cá, a gente teve uma série de atentados contra a democracia. Teve essas reformas que a gente falou, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que foram reformas que foram pela institucionalidade, sim, mas que foram contra a maioria da população e que a gente colhe os frutos hoje e que a população não foi consultada. E depois a gente teve um governo que simplesmente rasgava a Constituição e tinha orgulho disso, que foi o governo de Jair Bolsonaro. E de lá para cá a gente sente, né, agora com esse atentado do 8 de janeiro, que quebraram tudo, a gente sente como ela está por um fio e como é importante a gente segurar a democracia o máximo possível que a gente puder, porque é ela que garante o mínimo para que a gente possa lutar para avançar cada vez mais. E a gente percebe que os setores que defendem a democracia são os setores que têm a contribuir para o Brasil. E os setores que não defendem são os que levam o nosso país ralo abaixo, que foi o que a gente passou nos últimos anos. Então, o papel das mulheres é muito importante. É fundamental. E outras mulheres são maioria, né? Sim. 52%, 53% da população.
As mulheres são maioria. E, assim, as mulheres são as que sentem na pele. Cada direito que é tirado da sociedade, a gente sente o triplo. A gente sente o triplo do que o homem. Porque a gente tem o triplo de tarefas do que o homem. E a gente tem o triplo de desconfiança sobre o que a gente diz. De achar que a gente não é capaz. São várias questões que envolvem como a mulher é tratada na nossa sociedade, aí não é no Brasil, é no mundo, que cada vez que tiram um direito da população trabalhadora, da população pobre, isso recai muito sobre a mulher. Os dados, por exemplo, da pandemia mostraram isso, mostraram os óbitos, né? Direcionados à população, os óbitos na população mais pobre, nas mulheres, nos negros, nas mulheres negras, e como que as mulheres ficaram com mais problemas de saúde mental após a pandemia. Muitas mulheres não conseguiam, por exemplo, trabalhar em casa e cuidar da família, quase enlouqueceram. Então, a gente tem muitas demandas que mostram pra gente que a democracia para as mulheres é ainda mais cara. Porque a gente é afetada muito mais por tudo que acontece. E aí, assim, já pegando um gancho aqui, você é bancária, né? E aí tem essa questão da relação do trabalho, né? Então, o Sindicato dos Bancários fez uma grande luta nesse período, garantindo a questão do home office, né? A questão, né, da gestante, enfim. Foram vários direitos conquistados pelo sindicato, porque se não tivesse o sindicato, mas também tem o sindicato, né, tem os bancários, o atendimento, quem está na linha de frente. Né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre essa questão de estar na linha de frente de atendimento ao público, do trabalho, como que, né, se deu essa relação e como se dá hoje ainda essa relação, né, os bancários, a população? A gente foi linha de frente na época da pandemia, né? É um setor que ninguém lembra, mas a gente ficou atendendo, né? Porque era um serviço essencial. E o bancário, assim como todos os outros trabalhadores, tem um desafio muito grande, que é o desafio de hoje, que é manter a saúde mental. É um desafio de todo mundo aqui. É o seu, é o meu, de todos nós, que é prezar pela sua saúde mental, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, porque tem diversos elementos que fazem com que a gente adoeça mentalmente. A nossa sociedade hoje, ela tem essa característica. E o trabalho bancário é muito conhecido por ser um trabalho que tem altos índices de adoecimento psicológico, né? E aí o bancário, ele tem esse desafio, né, que ainda bem que a gente tem um sindicato para respaldar a gente nessa luta, mas esse desafio de manter a saúde mental em dia, enquanto a gente está num setor altamente lucrativo, que vem com toda aquela violência do sistema financeiro, cobrando da gente a cada ano um lucro maior. Então, não basta. Pode ser um lucro bilionário de vários, né, muito alto, mas tem que aumentar no ano seguinte. Então, é um setor bem difícil. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com o atendimento à população. E que, se depender de alguns atores do sistema financeiro, de alguns gestores dentro das instituições bancárias, ou até de alguma política de uma instituição bancária, a gente joga tudo isso no cliente. O cliente senta na sua mesa e não importa se ele ganha um salário mínimo, ele sai de lá com um ônus, ele sai de lá com uma tarifa de R$90, ele sai de lá com um produto que ele não queria, que ele não precisa. Então, a gente tem esse desafio como bancário de desempenhar nosso trabalho sem adoecer, e também respeitar a população, que precisa do serviço bancário. Ela precisa, mas ela não precisa de tudo que empurram para ela. Verdade. E aí a gente tem esse... São altas taxas e quem ganha com isso... É o sistema financeiro, não é nem o bancário. Não é nem o bancário, é o sistema financeiro. É isso. Então, a gente tem esse desafio no local de trabalho, que é a gente manter essa ética, e tem legislação para isso. Só que a população não conhece. Tem muita legislação para o sistema financeiro, que diz como a gente tem que trabalhar sem ferir os direitos da população. Só que se a gente deixar, o normal é o contrário. E aí a gente vive essa luta diária, o bancário vive essa luta diária, né? E então, aquela pessoa que está do outro lado da minha mesa, que eu estou atendendo, que ganha um salário mínimo, por exemplo, em Cajamar, ainda ganha bem, tá? Porque Cajamar tem uma população que tem uma renda muito baixa, apesar de ter aumentado a renda no Brasil todo. No Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, Cajamar é um polo logístico. E lá a gente tem empresas muito grandes, como o Mercado Livre, a Amazon e várias empresas de grande porte. E elas têm essa lógica que eu falei, adoecedora, porque são mega empresas. E elas jogam isso para cima do pessoal que ganha um salário mínimo. Da mesma forma que jogam em cima do bancário. E o adoecimento é muito forte no ramo logístico em Cajamar, e quem está lá é a juventude. Então, a gente vê a juventude à mercê desse emprego precário lá em Cajamar,
que não dá nenhum retorno para a cidade, por exemplo, na questão do meio ambiente, que a gente pode até falar depois. E a gente teve um caso, inclusive, recentemente, de suicídio dentro do Mercado Livre, que foi o que expressou o que essas empresas têm a oferecer para o trabalhador, para o jovem lá em Cajamar, que foi muito triste. Então, assim, a relação que a gente tem como bancário com a população, ela está imbrincada nesses mesmos problemas, né? E a gente tem que ter esse na desafio. questão da relação do trabalho, né? Do trabalho precário, né? As empresas que às vezes não dão uma condição digna, né, para o seu funcionário exercer as funções, Sim. né? Isso tudo vai encarretar, né, a doença mental. E hoje, de fato, a nossa sociedade está doente. Está doente. Né? E as empresas têm um papel muito importante nisso, no adoecimento das pessoas hoje, né? E a gente tem que combater, porque não dá, né? Não dá para ser assim. Thaís, vamos falar sobre meio ambiente, né? Você falou que a questão do meio ambiente, a questão das empresas, né? Como é que tá essa questão do meio ambiente em Cajamar, né? E também a gente tá vendo aí lá no Rio Grande do Sul, aquela grande chuva. São Paulo já está se preparando também aí nas calhas do rio, falando pode ser que aqui também chova bastante, né? Então a gente está com o clima todo bagunçado, né? Então, como é que tá essa questão do meio ambiente lá em Cajamar? Olha, não tá nada boa, porque a gente tem essas empresas, esses galpões da logística são muito grandes, né? Então eles chegam, eles desmatam tudo. Acabam com tudo que tinha. E a gente não vê contrapartida nenhuma deles para que a cidade cuide do seu meio ambiente. A gente tem uma área rural muito extensa e a gente tem, por exemplo, um problema muito sério com o saneamento lá em Cajamar. Nós somos uma cidade limítrofe com São Paulo. Só que ela não tem esgoto tratado. É 0% o índice de tratamento de esgoto por parte do poder público. Se tiver algum tratamento que parece que tem um índice, da própria pessoa, tem, por exemplo, uma chácara e ela faz algum tipo de tratamento, né? Mas não existe, é 0. E de esgotamento sanitário é muito baixo. Então é comum você ver em Cajamar o pessoal despejando o esgoto da casa no rio atrás da casa, né? Então é uma questão muito séria. E a gente tem desde 2016, um plano de resíduos sólidos aprovado em Cajamar. E foi um processo bonito, foi junto com a sociedade civil que foi feito. Eu pesquisei sobre isso. Foi muito legal e ele prevê, por exemplo, a universalização da coleta de lixo porta a porta, que não existe em Cajamar. Não é toda casa Não é toda casa que recebe a coleta de lixo? Não é toda casa. Tem aqueles famosos, aquelas caçambas, que a pessoa tem que se dirigir até elas, às vezes é longe, e outra, ficar carregando, enfim, né? E aquilo lá junta bichos e favorece aí a proliferação de doenças e às vezes nem é suficiente para a demanda do local. Então esse plano ele previa a universalização da coleta de lixo porta a porta e previa inclusive a implantação da reciclagem. Só que acontece que esse plano não foi executado 1 milímetro desde 2016. Que foi discutido lá, né? Ele foi aprovado, ele é lei, mas não foi cumprido. E aí o que acontece é que hoje a gente vê uma gestão municipal que já está há 2 mandatos lá. O que eles estão fazendo agora? Pagaram uma empresa para atualizar o plano. Que não foi executado. Que não foi executado. Legal. E aí eu me pergunto, se continuar uma gestão com o mesmo pensamento, daqui 10 anos eles vão pagar outra empresa e não vão executar nada? Então, lá em Cajamar a gente tem um problema sério de meio ambiente, é um lugar lindo, é um lugar que tem uma natureza, assim, maravilhosa, a gente tem até pontos turísticos lá, mas precisa muito de atenção na questão do meio ambiente. Thaís, sobre essa questão do meio ambiente, né, é sempre, né, as pessoas, principalmente as empresas, né, sempre vão olhar por último, né, e às vezes o governo municipal também vai na mesma linha, né, e isso é muito ruim para a população, porque, né, a gente vê o descaso e aí quando acontece alguma coisa, né, vão falar, é culpa de quem, né, é de quem esteve no momento de liderança do executivo, do legislativo e não fez, né, então isso precisa ser cobrado pela população. Acho que a maior força, nós estamos num período eleitoral esse ano, e acho que é um momento de exigir isso, né? Então, a mesma prefeitura que gasta milhões com os shows de artistas famosos, ela se recusa a colocar uma placa de indicação de saída de emergência numa oficina de teatro, que é um espaço cultural que a gente tem, que frequenta criança, adolescente, famílias, e tem espetáculo sim. E aí, o que a prefeitura responde pra gente quando a gente cobra o mínimo de segurança para que não vire uma boate kiss? Responde que não tá dentro da norma, não tá dentro da norma colocar placa indicando a saída para caso tenha um incêndio, alguma coisa assim. Sendo que vai gastar o quê com placa? Você acha que gasta quanto? R$500? Nada. Para colocar meia dúzia de placa num espaço pequeno?
Então, é um local que está abandonado, não tem nem pintura, tinha vários problemas de elétrica. A gente fez um abaixo-assinado com a população, conseguiu dar início a um pouco de segurança e dignidade naquele espaço, mas é a forma como a prefeitura lida com a cultura. A gente é limítrofe com São Paulo. São Paulo é um polo cultural. Sim. Você vai para São Paulo, você tem de tudo, você tem todo tipo de manifestação artística, é rico. Você não acha que uma cidade que faz limite com São Paulo tinha condições de ter uma vida cultural mais diversa, mais rica, que tivesse realmente um investimento mais diverso na cultura, além só de shows? Fazer, né, não só a questão da cultura em si, né, mas também os outros equipamentos, você falou a questão do saneamento básico, né, então todas essas questões, por estar de limite com São Paulo, né, Claro. é quase um dever, né, uma obrigação do órgão público fazer isso. Mas a gente tem as limitações e aí por isso que é importante, né, tá aqui ouvindo pessoas, né, mulheres engajadas, empoderadas, para chamar também a população para fazer essa luta. Thaís, eu queria, né, o nosso tempo já está, né, se esticando, mas eu queria, né, perguntar para você como é que está a questão da educação lá em Cajamar. Né? Hoje a gente tem aí um déficit muito grande de vagas em creche, né, e aí as mães que precisam trabalhar, as mães solo. Então a gente tem toda uma deficiência e acho que em Cajamar não é diferente. Né? Então eu queria perguntar um pouco como é que está essa questão da educação, o que você pensa sobre isso, qual que é a sua opinião, né, sobre a educação em Cajamar? Nós temos problemas em Cajamar, sim, com a educação, mas principalmente com crianças e jovens. Tem uma demanda muito grande por escola de tempo integral, para que as mães possam trabalhar tranquilas e até sair da política de transferência de renda do Bolsa Família e poder ir trabalhar. Porque se ela tem que cuidar das crianças, não tem como pagar uma pessoa para cuidar das crianças, às vezes ela fica estagnada mesmo na política de transferência de renda, e não é isso que as pessoas querem, elas querem evoluir. Então tem uma demanda, e não existe lá, por escola de tempo integral. E passando um pouco para a juventude, não tem uma política que incentive o nosso jovem de Cajamar a ingressar no ensino superior. É como se não precisasse disso. Né? É como se ele não fosse uma pessoa que merece, sim, avançar e fazer uma faculdade, né? Mas merecesse só o emprego da logística. E a gente acha que não. Tem uma grande onda aí, né? Falando, você não precisa de faculdade, você precisa de um curso técnico. Apesar que o curso técnico é importante, mas, né, tem aquele jovem que tem um sonho de fazer uma universidade, de fazer um curso superior, né? Sim. Então, manda um recado já para esse jovem aí de Cajamar, que às vezes está ali desanimado e quer fazer um curso superior, né? A gente tem várias políticas públicas que pode possibilitar, né, esse jovem. Então, aproveita esse momento aí de chamar esse jovem para essa luta. A gente divulgou a inscrição do Enem, Jovem de Cajamar, com isenção de inscrição. E a inscrição, para quem não tem isenção, ainda está aberta. Você, jovem de Cajamar, é digno de fazer uma universidade, sim. Você tem direito e você deve pensar em ir além e não simplesmente desistir disso. A gente precisa vencer esse discurso que diz que o jovem não precisa estudar, que ele vai ser iFood, que ele vai ser Uber. E a gente sabe que isso daí não faz a vida de ninguém. É temporário, a gente precisa de trabalho digno para vocês, qualificado. Então, faça sim universidade, busque as vagas. O governo federal agora vai ampliar os institutos federais, já lançou aí cerca de 100, né, institutos federais que vão ser construídos. Vai ter um próximo da nossa região, em Carapicuíba. E a gente quer que tenha uma universidade em Cajamar, a gente quer que tenha também um cursinho popular em Cajamar. A gente sabe que os nossos jovens não conseguem fazer cursinho popular, tem que se deslocar, tem o gasto e também tem que batalhar por uma tarifa zero aí estudantil em Cajamar para que a gente possa ir atrás dos nossos sonhos, né? É isso aí. E aí tem essa questão do estudo, o pessoal fala assim, é só estudar, né? Pra gente que vem da periferia, pra gente que vem de baixo, né? Não é só estudar, né? A gente tem que trabalhar o dia inteiro, às vezes chega cansado e muitos estão em trabalhos, né, precários, né? Então, se chega já na escola, não consegue aproveitar, aí quando vai prestar um concurso ou um Enem, né, você já não consegue estudar. Você não consegue estudar, então você tem toda uma dificuldade, né? Às vezes eu ia para a faculdade, chegava à noite lá, a professora fazendo a matéria, você estava aqui quase desmaiando de sono, porque você estava cansado. E aí você não vai aproveitar da mesma forma que aquele jovem que teve a oportunidade, estava num momento privilegiado de só estudar. Sim. Né? Então, por isso que eu acho que é importante
que o conhecimento ninguém nos tira, né? É nosso. Sim. E outras, você que tem um conhecimento, compartilhe, né? Isso é muito importante. Sim. Thaís, a gente está chegando aqui pro nosso final. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui no foco, a verdade nua e crua. Aqui é de fato para a gente colocar as verdades na mesa e fazer o debate com muita tranquilidade, né? E também, se as pessoas de Cajamar quiserem encontrar a Thaís lá, como é que faz? Quais são as redes? Quais são os caminhos? Se as pessoas quiserem deixar uma sugestão, alguma coisa, quais são os caminhos aí que eles podem te encontrar lá? Quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só entrar em todas as redes em Thaís Menezes PT. Legal. Thaís com H, Menezes com Z e S. Bacana. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Fique à vontade. O recado que eu queria dar para a população de Cajamar é que a gente está num ano de eleições. Tem que acompanhar, de fato, os pré-candidatos, as opções que a gente tem, para que a gente coloque na nossa Câmara lá de Cajamar, coloque no nosso Executivo pessoas que estejam dispostas a resolver todos os problemas que a gente conversou aqui e ainda mais avançar para que a nossa cidade alcance o potencial que ela realmente tem. Uma cidade com o 5º PIB per capita do estado de São Paulo, que precisa ter um desenvolvimento compatível com esse orçamento. Legal. Thaís, quero agradecer aqui a sua participação no Foco, a verdade nua e crua. Falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui para a gente falar sobre vários outros temas. Faltou um monte de tema ainda para a gente falar, né? Mas vai ter outras oportunidades, né? Então se prepare para voltar para cá para a gente poder, né, falar mais sobre a participação da mulher na política, falar mais sobre a educação de Cajamar. E você que está aí de Cajamar, né, aproveite para curtir, compartilhar e também seguir a Thaís Menezes PT nas redes sociais. Um forte abraço. Muito obrigado, Thaís. Até a próxima. Obrigada.